meia guia. Mas eu queria, assim, esse currículo que eu coloquei lá uma informação básica, né, o título que eu ocupo hoje, mas eu queria, para vocês me conhecerem, eu sou formado em letras, português e literaturas, depois eu fiz mestrado e doutorado em educação, ambos, né? E fiz um estágio de pós-doutoramento também em educação. Então, assim, sou uma pessoa, e eu fui professor também de educação básica durante um bom tempo, acumulando isso com as minhas funções de formador de professores de português. Então, eu sou basicamente uma pessoa com a trajetória de ensinar português e de formar professores que ensinam português. No começo, 20 e tantos anos, eu fiquei basicamente só com alunos de letras. Depois, nos outros 20 quase, eu estou mais com o pessoal da pedagogia, né? Eu me consolei que eu vi um vídeo da Magda Soares falando que ela fez uma trajetória assim parecida, que ela começou lá no segundo grau e foi vindo até chegar na alfabetização, né? E eu fiz um percurso assim, dessa maneira. Então, esse encontro de hoje, Escrita na Sociedade, Érica e eu combinamos o seguinte: eu vou fazer uma parte inicial em que vou apresentar alguns dados, digamos assim, histórico-conceituais da escrita na sociedade. A Érica vai fazer alguma coisa mais angulada para a escrita presente hoje em bases de dados e que interessa para os docentes, que foi, em parte, é um trabalho que ela vem fazendo há muito tempo com os nossos estudantes de graduação, de pós-graduação, que tem sido muito, mas muito bem recepcionado, porque algumas pessoas ficam maravilhadas, se eu soubesse disso antes, porque vai mostrar onde é que estão as escritas que nos interessam, né? Como é que a gente chega até elas e tudo mais. Eu vou fazer um panorama geral e a Érica vai fazer uma angulação, vamos dizer assim, mais específica para as escritas mais do mundo da docência e da docência, obviamente, do ensino da escrita, mais ainda, mas da docência, do professor, onde é que ele procura, como é que ele procura. Tá? Então, por favor, Natália, eu vou começar com marcadores de tempo. Você clica só uma vezinha só. Isso aqui são, né, parâmetros, a gente sabe que sempre qualquer parametrização histórica, quanto mais a gente recua, maior a chance da gente estar sendo desmentido amanhã ou depois, né? Ontem apareceu lá, encontraram um esqueleto lá no litoral paulista, que aliás já sumiu, né? Misteriosamente de baleia. Aí alguém diz, olha, não, a datação que a gente achava a partir dessa nova descoberta, de um fóssil, alguma coisa, a gente vai recuar em mais alguns milhões, né? Isso tem sido razoavelmente constante. Mas vamos admitir que a espécie humana existe há cerca de 2 milhões de anos. Pode passar o próximo. O Homo sapiens, né, existe como uma espécie separada, né, como a biologia fala. O Homo sapiens, né, que é esse estágio ao qual nós chegamos, né, e que constituiu a civilização que hoje a gente tenta manter viva, né, e fazer se desenvolver, ele tem aproximadamente 350 mil anos. Pode passar. O próximo. A escrita é uma datação também, vocês vão encontrar nos livros variações, né? Então, tem gente que fala entre 3 e 5 mil e tal. O mais comum, pelo menos no levantamento que eu fiz, é que seja da ordem de 3.500 antes de Cristo, né? O que dá mais ou menos isso, 5.500 anos, né? Por aí. Tá? Nós estamos em 2021 depois de Cristo, né? Mais 3.500. Então, ela teria a escrita, mas nós vamos ver já que escrita ou que escritas são essas que vão acontecendo até chegar hoje, né? Pode o próximo. Então, há pelo menos 4 escritas, não é, que são reconhecidas na literatura. Primeiro é a pictórica, não é, que é, obviamente é a do desenho, da pintura, né? E são famosos, eu vou mostrar aí um quadrinho bem conhecido. Então, a ideia de que a escrita é originalmente um desenho, até prova em contrário, escrever e desenhar. E isso, para quem é professor principalmente de crianças, né, a gente vê o tempo inteiro as crianças
essa mistura, vamos dizer assim, o Vygotsky fala disso também bastante, outros autores, essa mistura do desenho com a escrita, não é? Ou essa transição de um desenho para a escrita. A ideia de que, ao desenhar, você, de alguma maneira, está escrevendo num sentido bem amplo. Né? Desde já, vamos estabelecer que escrever é uma coisa complexa, um fenômeno complexo, multifacetado, não pode ser reduzido à ideia de redigir, né? Que, em geral, a gente reduz escrever a redigir. Redigir é um conjunto de operações mais complexo. A escrita seguinte é a escrita ideográfica, não é? Que aproveita já ideogramas, e até hoje isso existe, boa parte das línguas asiáticas, por exemplo, se vale de ideogramas. Não são letras que representam sons, são traços que representam ideias. Não é? Depois, aí sim, você já tem a escrita silábica, que vai ter essa lógica da representação do som, essa lógica que persistiu na escrita alfabética, de ter grafemas e fonemas. Eu, aí se aproveitando a deixa, prefiro usar essa nomenclatura. Grafemas são traços ou conjunto de traços escritos, e fonemas são sons ou conjuntos de sons, né? Para mim é mais correto que falar som e letra, por exemplo. Tá? Mas a silábica já trabalha, mas ela trabalha com sílabas. Algumas línguas, como por exemplo o hebraico, até hoje são línguas de caráter silábico. Né? E finalmente, você vai ter a escrita alfabética, que é essa que prevalece no mundo ocidental, principalmente hoje. Teria sido, né, teria havido uma fissão da sílaba, não é? Por parte dos fenícios. Isso também a maior parte dos livros de história da escrita fala isso, mas digamos que talvez não seja isso, aqui amanhã ou depois alguém descobre outra coisa, mas o fato é que da representação pictórica ideográfica parte-se para uma representação abstrata do som e não mais da ideia, então já tem uma relação com a palavra falada, e, finalmente, da representação de um som conjugado numa sílaba, né, de um bá, de um bé, de um fê, de um má, você parte para a representação isolada de letras. Isso teria sido, esse primeiro alfabeto, seria mais ou menos de 1100 a.C. Agora sim, pode passar, por favor, Natália. Depois você me ensina como é que volta para trás, que você passou e voltou. Eu não sei se é page down, page up, deve ser, né? A primeira biblioteca, né, que se tem assim notícia é a Biblioteca de Alexandria, né? Seria do século III antes de Cristo, né? Ficou famosa até hoje a expressão quando alguém se refere à ideia, ao sonho humano de reunir todo o conhecimento num lugar só, é comum que se use metaforicamente, isso aqui é a biblioteca, né, que era o propósito, né, da reunião, né, de todo o saber. Talvez na Biblioteca do Congresso Nacional, em Washington, nos Estados Unidos, tem também alguma coisa dessa ordem, né, uma captação absolutamente abrangente, né, não só de livros, mas de gravações, de mapas, imagens e outras coisas. Talvez hoje a gente já esteja mais próximo do que nunca da Biblioteca de Alexandria, do sonho da biblioteca, com a rede, não é? A rede está ampliando muito a internet, a nossa capacidade de armazenamento e de compartilhamento de dados. Mas vamos adiante. O papel no qual a gente escreve ainda, né, cada vez menos, agora no dia 20 e pouco de maio, por exemplo, a UFRJ determinou o fim de todos os processos em papel. Não se abre mais processo em papel na UFRJ. E acredito que em outras universidades federais foi adotado um sistema totalmente eletrônico da informação. O papel seria de aproximadamente 100 depois de Cristo. Pode mais uma, por favor? A universidade mais antiga, ou conhecida no mundo ocidental, a Universidade de Bolonha, né? Fundada em 1214. Né? Então, mais umzinho, eu acho que é o último. E a imprensa, na verdade, a questão do Gutenberg
que há uma injustiça também, né, que o Gutenberg copiou também, ou aproveitou a ideia dos chineses, né, da xilogravura e tal, mas ele, aquela coisa dele conseguir colocar os tipos móveis e permitir com mais facilidade imprimir quantidades maiores, né, ela é de 1453. Mas repare, isso são alguns marcadores de tempo, como eu falei, ligados à escrita. Quer dizer, nós temos 2 milhões de anos, 350 mil como Homo sapiens, a escrita 3 mil, 5 mil anos, 5.500, né? A escrita alfabética menos do que isso, né? Uns 3 mil anos, né? Tá certo? O papel menos ainda, né? Uns 1.900. Cidades não tem, já chegaram a 1.000, né? Bolonha já chegou a 1.000, a imprensa não tem em 1.000, né? Então, vamos ver um pouquinho dessa história antes da gente chegar nos tempos de hoje. Pode passar, Natália, por favor. Olha, esse é um desenho praticamente obrigatório em tudo quanto é livro de história da escrita. Tá? Repara que ele, vocês devem estar vendo aí, né, identificando uma relação entre o que seria uma coisa pictórica e que vai migrando para a letra, né? Quer dizer, uma cabeça de um boi, né? Vira a letra A, né? Uma pessoa com os braços levantados vira a letra H, isso seria, na verdade, talvez um H de homem, né? Uma mulher sentada ou de cócoras, né? Ela acaba virando uma letra M. Isso é uma possibilidade, né? É possível que tenha sido assim essa evolução, né? Pode passar. Aqui um exemplo da uma coisa na caverna. Vocês desculpem que eu tive que ampliar as imagens e elas ficam meio desfocadas. As imagens originais que eu peguei na internet, elas são menorzinhas, mas dá para ver aqui, não é? Acho que vocês conseguem ver as imagens, os desenhos, até semelhantes em parte a alguma coisa àquilo que aparece na imagem anterior, né? Pode passar, Natália. Aqui também uma escrita ideográfica, repare, na verdade são também desenhos, né? Alguns lembram aqui uma ave, né? Aqui uma pessoa em pé, outros já são mais abstratos, né? Pode passar. Aqui do hieróglifo, né? Escrita hieroglífica, que é também, enfim, uma coisa ainda basicamente com desenhos, abstrações, traços que se associam a representações também. Pode passar. Isso aqui é muito interessante, isso é um quipu. Se você colocar aí, pesquisar na internet, provavelmente a maioria das imagens não vai aparecer assim. Eu escolhi essa porque o quipu é um colar com cordas nas quais há nós de diferentes tamanhos e tal. Em geral, a imagem vem com essas cordas aninhadas, assim, deitadas. E essa aí, as cordas estão abertas. Não é? É uma escrita usada pelas civilizações pré-colombianas da América para registrar calendário, transações comerciais, para controlar a colheita e coisas do tipo. Quer dizer, o tamanho da corda, o nó, a quantidade de nós, cada coisa dessas significava um determinado registro, vamos dizer assim, estava associado a um determinado número, não é? É básico, o quipus eram basicamente para contabilidade, né? Mal comparando, se a gente pensar até hoje o uso do ábaco, não é? Que é aquele instrumento com o qual os asiáticos, os japoneses, os chineses até hoje fazem contas muito rapidamente, não é? O quipu tem é meio um primo, vamos dizer assim, do ábaco, né? São cordas com nós e significando quantidades e coisas. Pode passar. Aí é um silabário, né? Só para vocês terem ideia, né? Que vocês, em vez de ser um abecedário, né? É um silabário. Pode passar. Aí já uma famosa imagem, né, da escrita cuneiforme, lá do alfabeto, né, escrito na pedra. Repara as letrinhas aí já ganhando forma, né? Pode passar. Essa aí é divertida, uma escrita bustrofédica, né? Eu falo quando dá aula para o ensino médio e para os meus alunos, pessoal, quando tiver sem assunto,
né, aquela conversa assim que morreu, você pode dizer lá para a pessoa, pô, você conhece a escrita bustrofédica? A garotada achava divertido, né? Então, a escrita bustrofédica, ela tenta reproduzir o arado, não é? Então, o arado, você vai puxando num sentido e volta no outro. Então, repara que as letras vão numa direção e voltam na direção oposta, e isso é absolutamente improdutivo, seria para nós hoje, né, com alguns milhares de anos escrevendo numa direção só, seria muito estranho fazer isso. Mas não é estranho, por exemplo, não é? Sei quem vê, por exemplo, eu vi agora um seriado, recomendo muito, na Netflix, Shitzel, não sei como é que pronuncia em hebraico, que fala sobre uma família de judeus ortodoxos, é muito bonito, muito bem feito. Eles escrevem daqui para lá, quer dizer, da direita para a esquerda, não é? Nós escrevemos da esquerda para a direita, perdão. Da esquerda para a direita, nós escrevemos da direita para a esquerda. Disse-me um professor na Faculdade de Letras que, ao escolher uma das direções e acabar com a escrita bustrofédica, pesou um fator, digamos assim, de caráter místico, vamos dizer, religioso, que é você escolher a direção do Oriente. Né? Então, quer dizer, eu vou orientar, né? Orientar é botar no bom sentido, né? Vou orientar você, mas, na verdade, orientar é botar na direção do Oriente. Né? Verdade ou não, o fato é que essa escrita aí já existiu. Chama busque bous em grego, era boi, então bustrofédica é o boi arando, vai e volta, vai e volta. Pode passar. Aí é um bambu raspado, a imagem original é mais fácil de ver, né? Uma folhinha assim de bambu sobre a qual se escrevia na China. Pode passar. Aí o papiro, né? O famoso papiro, aí uma escrita até bonita, bem desenhada, né? Pode passar. Isso é o pergaminho, né? Que é um rolo, né? Você fazia aquele rolo e tal. Vai ser o bisavô, sei lá, do livro, né? Antes do livro, né? Os códices, até chegar no livro, né? Você tem o pergaminho. Pode passar. Essa é uma imagem muito ruim do palimpsesto. O palimpsesto era uma pele de animal, acho que mais era carneiro, né, e tal, que você, a pele curtida sobre a qual você escrevia. E tinha a propriedade de poder ser raspada e você escrever de novo. Né? O Roger Chartier tem um livro muito bacana, chama-se Inscrever e Apagar, se eu não me engano, em que ele fala desses inúmeros suportes de escrita, das tabuletas, do palimpsesto. E até hoje, metaforicamente, quando alguém diz assim, a minha escrita é palimpséstica, não é? É essa escrita em que você escreve, reescreve, escreve, reescreve, apaga. Quantos de nós escrevemos assim, né? Escreve, apaga. Né? Agora, talvez não mais com borracha, né? Agora a gente escreve por cima, né? Nos computadores, enfim. Ou quem ainda escreve à mão, como eu, risca, joga fora, mas ou escreve por cima. Então, o palimpsesto era uma maneira de. Então, são umas coisas curiosas na história da escrita. Recentemente eu li que a caligrafia sofreu grandes modificações por causa de uma crise de papel, né, na Idade Média, né, ou no Renascimento, perdão, uma crise de papel que obrigou as pessoas a escreverem com letra menorzinha. Né? Então, são os acidentes, os acasos da história. O palimpsesto era um recurso para você poder escrever de novo. Pode passar. Aí o alfabeto grego, olha lá, alfa, beta, gama, delta, pode passar todo ele, Natália, por favor. Epsilon, zeta, eta, teta, iota, lambda, kappa, né? Que deu. Volta um pouquinho, só para ele ficar todo aí, o pessoal visualizar. Né? Ele continua, obviamente, na língua grega, não é? No grego moderno, mas ele é usado também na ciência. Né? A ciência, o mais, assim, talvez conhecido, é o psi, né? Que é a letra que, inclusive, símbolo da área da psicologia, mas o ômega, né? O Y, que deu o nosso Y, né? O sigma, vários deles são usados na linguagem científica, na matemática, na física, né? Na biologia. Pode passar.
Aí o alfabeto cirílico. O Cirilo, ele criou mais de um alfabeto, se eu não me engano, mas este aí recebeu o nome em homenagem a ele, né, usado pelos russos. Ele é parecido, né? Algumas letras parecem com as nossas, parece assim, espelhou um pouquinho a letra do nosso alfabeto. Pode passar. Esse é um texto em hindi, que não, a Índia não tem propriamente uma língua oficial, mas a língua mais usada é o hindi, né? E está aí, eu acho o hindi assim, parece letras penduradas num varal para mim, assim, né? Essa retinha, assim, as letras. Eu estaria perdido, pessoal. Eu tenho uma caligrafia pavorosa desde pequenininho, né? Nunca consegui acertar. E se eu tivesse que escrever assim, ninguém ia me entender. Pode passar. Isso é o kanji, né, do japonês. Repara que ele está numerado assim. Eu peguei isso no site do Ministério das Relações Exteriores do Japão, e ele lá explica, né? Ele numera os traços para explicar o significado de cada traço desses. Pode passar. Que repara aqui os caracteres chineses. Eu também peguei no site da embaixada, no site oficial da República Chinesa. Repara que o da esquerda, o que está em preto, expressa a mesma ideia do que está em vermelho. Porém, em preto há mais detalhes, então uma escrita mais sofisticada. Então ainda tem isso. Escrever em chinês é extremamente complicado por conta, né, do domínio de sei lá quantos mil caracteres, ideogramas e tal, e tem isso, uma escrita básica, traços básicos, ou uma escrita mais refinada. Né? Ainda bem que a gente não precisa alfabetizar em chinês, né? Senão a gente ia ficar assim a vida inteira, né? Para conseguir. Pode passar. Nós, né? Obviamente os chineses não. Né? Idiomas, dados de hoje. Aproximadamente no mundo, 6.900 idiomas. Outro dia, não sei, acho que foi Rejane falou, não sei se foi numa aula daqui, ou lá do Graf, sobre os idiomas indígenas, que estão acabando, as línguas indígenas. Né? Elas estão reduzidas a pouco menos de 10% do que havia quando os portugueses chegaram aqui. Mais ou menos o que aconteceu com a própria população indígena. Né? Elas estão desaparecendo. Há línguas que são faladas por 2 ou 3 pessoas, né? E que vão desaparecer. Mas há cerca de 6.900 idiomas no mundo. Pode passar. Mundial estimada em 7 bilhões e meio, né? Dos quais 1,5 bilhão aproximadamente está na China, mais cerca de 1 bilhão, né, está na Índia. Então, qual é a língua mais falada no mundo? É o mandarim, não tem dúvida, 1,5 bilhão de pessoas. Mas a seguir não é, a línguas da Índia, até porque tem mais de uma, mas é o árabe. Né? Se não mudou de posição, a segunda língua mais falada por conta do enorme comunidade que fala árabe. Pode passar. Usuários de língua portuguesa são cerca de 280 milhões. Onde é que eles estão? Né? No Brasil, a maior contingente, daqui a pouco vai aparecer, em Portugal, né, que é a origem, vamos dizer assim, da língua, nas colônias portuguesas, ex-colônias portuguesas da África, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, estão também em Goa, não é? E em Macau, em Goa na Índia, em Macau na China, né? E você vai se espantar com dados assim, existe uma grande comunidade de falantes de português nos Estados Unidos, outra no Canadá, outra na França, certamente feita por imigrantes. Né? Um detalhe aí, para quem está agora, aumentou muito o intercâmbio, não é? Com Portugal, os portugueses definem o português falado em Portugal chamam de português europeu. Né? A gente aqui no Brasil diz, o português de Portugal, o português lusitano, mas os próprios portugueses, no mundo acadêmico, se referem ao seu modo de falar, de usar como o português europeu. Embora na Europa seja o único país de língua oficial português. Né? Pode passar, Natália. A população brasileira, eu quando fiz, tinha 210 milhões, eu
que é denso, né? Que parece que o STF determinou que tem que fazer, certamente já está mais para acima disso, né? Pode passar. A quantidade de analfabetos é da ordem de 11,3 milhões, né? O que nos interessa os analfabetos, né? Porque a gente está falando de escrita, né? Então, pensar que numa população de 210 milhões há 11 milhões de pessoas que não sabem escrever é uma coisa assim muito impactante, né? Muito bem, pode ir adiante. É. Então, assim, aí eu botei, olha lá, uma lista de coisas. Vai aparecer. Olha quanta coisa que a gente escreve. E até eu tenho certeza que enquanto essa listinha vai aparecendo, vocês vão se lembrando de coisas que eu não coloquei na listinha, né? Ou vão se surpreendendo com coisas que eu coloquei na listinha. Isso é mesmo, né? Ou algumas que talvez, né? Não, nunca ouvi falar disso, né? Sei lá, necrológio, né? Que é aquele texto que se faz quando alguém morre, para, enfim, elogiar a sua vida, né? E tal, que o jornal publica, as televisões, né, veiculam. Então, olha, eu fui a um encontro, o primeiro CIMEL, que foi também, outros colegas foram também lá da faculdade, aí num intervalo, o professor Luiz Carlos Travalha tinha feito uma palestra sobre gênero. Aí teve um intervalo lá, pão de queijo, não sei o quê, e eu e o Sérgio Batista, colega lá também de francês, conversando com ele, ele estava muito empolgado, dizendo que já tinha catalogado, sei lá, já tinha identificado um levantamento, não sei exatamente tudo, mais de 600 textos. Né? Ele falou isso na palestra, a gente ficou conversando sobre isso. Na verdade, se você quiser, né, você pode subcategorizar ad infinitum, né, os gêneros que são produzidos. Né? Eu botei aí alguns, né? Não contei quantos são, mas vocês certamente vão encontrar outros que eu não listei. Né? Isso é só para a gente ter uma ideia, para passar para o último slide. Pode ir, por favor, Natália. Então, qual é a primeira finalidade, o primeiro papel que a escrita desempenha? Primeiro, não porque ele é o mais importante, é o primeiro que eu coloquei aqui, porque eu acho que ele é o mais antigo, né? Ou que aparece com mais evidência. A escrita é uma forma de registrar coisas. Né? Quando eu boto lá na parede da caverna um desenho, uma letra, é muito parecido com outras formas de registrar que eu faço quando eu escrevo aqui alguma coisa para não me esquecer, ou mesmo essa coisa da rabiscar na caverna, né? Que as pessoas, quando escrevem o nome nas costas do banco do ônibus, né? Ou aquela coisa clássica que aparece mais em filme que na vida real, da pessoa com canivete fazendo coração na árvore, botando as iniciais dos namorados, né? Então, assim, a escrita é uma forma de registrar, né? No que pular, eu estou registrando, olha, eu te dei 1 quilo de batata, você tem que me dar 2 galinhas. Eu registrei aquilo na escrita. Né? Então, uma função básica, não sei se vocês já viram isso, é muito provável que tenham visto, o pessoal do registro de imóveis, perdão, tem aqui do Rio de Janeiro um plástico, um adesivo, que eles botam assim, só é dono quem registra. Então, se você compra um imóvel, paga por ele, faz uma escritura, mas não registra no registro de imóveis, você corre um certo risco de alguém ir lá protestar, dizendo, não, mas é meu, eu comprei também. Né? Então, só registrando, né? A gente tem que registrar os filhos, a gente tem que registrar o nascimento, tem que registrar o óbito, tem que registrar a separação, né? Tem que registrar mudanças nas razões sociais, na sociedade. Saiu um, entrou outro, aumentou quatro. Então, a gente registra para que aquilo tenha valor. Né? Eu, num livro Por que Escrever, né, que eu publiquei, que é originado da minha tese de doutorado, tem um capítulo assim, vale o escrito, né?
e que até o jogo do bicho, que é uma contravenção penal, uma coisa proibida, ele se vale do que está escrito. Então, se você tiver o talão anotado pelo apontador do jogo do bicho, ele é obrigado, ele se sente na obrigação de te pagar a aposta. Né? Então, até é uma atividade marginal, né, punida pela lei, ela se vale da escrita como registro. Pode chamar o próximo. Obviamente, se eu registro, eu também tenho, portanto, uma memória. Então, boa parte do que eu escrevo é para guardar aquele registro, não apenas para registrar, mas registrar para lembrar, para poder voltar a ele. Né? Tem uma família acho que de Minas Gerais, eles têm todos os nomes estranhos. Um deles chama-se Último de Carvalho. Esse cara escreveu um livro de memórias que chama-se Antes que eu me esqueça. Então, assim, a memória, né, o registro, é uma maneira da gente lembrar, né, lembrar das coisas. Ah, eu tenho que fazer tal coisa, anotei na minha agenda, né, e tudo mais. Pode ir, Natália. É também uma forma de comprovar. Se eu escrevi, eu provo para você. Né? Tem aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né, que queria sempre uma comprovação. Ele dizia, mas vem cá, tem a coisa assinada por ele? Ou Vinícius de Moraes, né, quando declama, faz a sua longa declamação na interpretação do samba da bênção, que ele diz, olha, companheira, a vida é uma só, duas, é só se me provar, muito bem provado, com certidão passada no cartório do céu e assinada embaixo, Deus, e com firma reconhecida. Quer dizer, então, a escrita é uma forma de comprovar as coisas. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Tá, escrevi, que é para você depois não dizer que eu estou mentindo. Né? Pode passar. Sim, obviamente, a escrita é uma forma de comunicar coisas. Comunicar, né? É tornar comum, é comungar, é compartilhar. Então, se eu escrevo, eu potencialmente comunico. Então, isso é até uma coisa que a gente é um desafio no mundo da escrita. É ver quando a gente escreve um negócio e esconde, será que no fundo a gente quer mesmo esconder aquilo? Porque quem não quer compartilhar o negócio, melhor não escrever, cara, porque alguém um dia vai encontrar aquilo e aquilo pode ser comunicado ou não, né? Pode passar. E aí, né, talvez a ideia que mais nos interessa, a função que mais nos interessa na formação de pessoas, que é a escrita como uma forma de você expressar. Pode passar. E se você expressa, a expressão é parte do seu desenvolvimento, da sua constituição como pessoa. Esse tem sido, assim, o objeto mais desafiador no mundo da escrita. Registrar, anotar coisas, lembrar de coisas, comprovar, contar coisas para os outros, tudo isso é fundamental, faz parte da vida prática, é incrível. Ou sem isso a civilização não teria chegado onde chegou, mas o grande pulo do gato, o grande tchan da escrita, tem a ver com o movimento da expressão, do desenvolvimento da pessoa, da sua constituição como pessoa. Né? E, portanto, pode passar o último, tem a ver com a demarcação de um lugar social também. Né? Infelizmente ou não, a escrita serve, como tantas outras coisas, para você demarcar um lugar social. Então, veja, são muitas funções, muitos significados, muitos sentidos que a escrita ocupa na história da civilização, na história da sociedade, e, obviamente, na história da educação e, mais especialmente, da educação escolar. Eu propus um exercício, que eu não vou apresentar aqui agora, mas que está lá para vocês, em que vem uma série de afirmações de escritores e acadêmicos, vamos dizer assim, professores, sobre a escrita, e depois eu faço duas questões para vocês se manifestarem, relacionando essas afirmações, o que é escrita para mim, por que eu escrevo, com a escrita no ambiente escolar. No que ela se torna no ambiente escolar, porque isso vai ser tema das várias outras aulas, não é? Mas eu fiz aí uma provocação, um exercício para uma reflexão livre, sem parâmetro
linhas, ou, enfim, vocês escrevam o que quiserem, é só para não perder. O exercício está lá, eu imagino que o pessoal aí do apoio da organização já colocou, se não ou vai colocar, é um exercício. Então, esse era o recado que eu queria dar para vocês na primeira parte dessa discussão. A escrita é uma coisa sem a qual a sociedade que nós conhecemos não existiria. Seria outra coisa. Nós dependemos dela para isto tudo que aí está e mais um pouco. Né? Por mais que o suporte da escrita esteja mudando, essa coisa que eu falei, não tem mais tanto papel, agora é no computador, não importa. A escrita é algo que já foi desenho, que já foi silábica, hoje é alfabética, amanhã pode vir a ser semi-alfabética, não importa, a escrita tem esse lugar, né, no desenvolvimento da civilização humana. Então, era isso que eu queria dizer. Vou fechar minha câmera, minha coisa, e passar para a Érica. Que lindo! Adorei, professor Marcelo. A Natália está colocando o slide aí para a gente. Todos me ouvem? Eu posso começar? Eu queria que alguém sinalizasse. Tá ok. Obrigada. Bom, eu queria iniciar minha fala agradecendo o convite, né, o convite do professor Marcelo, da professora Regiane, de toda a equipe responsável aí pelo curso e pelo GRAF. Eu me chamo Érica, eu sou bibliotecária de referência da biblioteca do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ. É uma biblioteca que atende os cursos de educação, de comunicação, de psicologia, de serviço social, e ainda a gente atende um núcleo de estudos e políticas públicas que chama NEP-DH. Eu sou bibliotecária há 21 anos, eu também gosto bastante da área de educação, fiz faculdade de biblioteconomia, mas optei por fazer mestrado em educação e agora estou desenvolvendo uma pesquisa para iniciar no doutorado também na área de educação. E antes de continuar a minha fala aqui na noite de hoje, eu acho importante falar um pouco sobre a minha trajetória, porque eu não sou daqui do centro do Rio de Janeiro, eu sou do interior, eu fui criada na praia de Mauá, em Magé, e num lugar que não tinha biblioteca e ainda não tem, e eu fui parar sem querer no curso de biblioteconomia e me apaixonei pela área e gosto muito de fazer o que eu faço atualmente, e um pouco sobre a minha experiência na área de biblioteconomia. Desde que me formei, sempre trabalhei atendendo usuários em bibliotecas, fazendo ações como essa que está acontecendo aqui, em que a gente vai conversar sobre fontes de informação, recursos de pesquisa, enfim. Né? Quando a Keila me anunciou, ela falou que eu faço parte da rede de competência e informação, é uma rede em que a gente faz ações de letramento informacional, que, na verdade, na nossa área, é traduzido como competência em informação. Nos Estados Unidos, o conceito se chama Information Literacy, ele nasce no âmbito das bibliotecas públicas norte-americanas, que é ensinar no uso das ferramentas, orientar para o aprendizado ao longo da vida. Então, agora que eu já me apresentei, acho que consegui contextualizar, né, todo o meu, de onde eu venho e por que eu vim parar nessa área e por que eu estou aqui hoje, né? Hoje a gente vai conversar sobre fontes de informação. O professor Marcelo falou aí sobre a escrita, sobre as diversas formas aí de documentos ou de textos que a gente pode produzir. E no ambiente da academia, como que a gente faz? Os professores, né, a formação de professores, tem lá uma monografia no final, ou precisa de fazer um artigo, onde vai parar tudo isso, né? Qual é o lugar da biblioteca? O professor Marcelo falou sobre a Biblioteca de Alexandria,
Estava lendo um texto essa semana sobre essa biblioteca, e uma coisa que acontecia na época é que qualquer tipo de documento que circulava, eles queriam fazer uma cópia. Tinha um serviço de copista que era muito importante para que eles pudessem reunir toda aquela, todo aquele acervo que eles pretendiam reunir. E uma outra coisa curiosa também, imagine vocês, aqueles rolos, de pergaminho, como é que faz? Quando você precisa consultar um que está lá embaixo, tem que tirar tudo do lugar, e daí nasce um pouco da organização das bibliotecas e de que forma que as bibliotecas estão organizadas. Eu nem tinha pensado em falar sobre isso, mas com a fala do professor Marcelo, eu achei importante. E uma outra curiosidade, aí já relacionada ao espaço físico da biblioteca, eu não sei se todos já frequentaram bibliotecas e têm o hábito de usar as bibliotecas, as estantes, elas estão organizadas da mesma maneira como a gente escreve. Então, a gente escreve da esquerda para a direita, e quando a gente vira, acaba a folha que a gente precisa virar, a gente sobe e continua lá em cima. Então, as bibliotecas estão organizadas dessa maneira. A gente, quando está lá no espaço físico da biblioteca, tem sempre alguém perguntando, mas eu me perdi aqui na classificação de que maneira que esses livros estão organizados. Eles estão organizados em assuntos, em grandes assuntos, para que seja mais fácil ter acesso àquelas informações, E quem é que faz isso? Quem é que reúne essas informações? São bibliotecários, catalogadores, que se dedicam a fazer um trabalho que, assim, o Marcelo Maldonado falou sobre isso no outro encontro, que é como se fosse uma espécie de tradução, O que a gente faz com o livro? A gente analisa aquele livro e atribui um assunto para ele e agrupa ele num determinado lugar. E quando a gente realiza esse trabalho, a gente está também traduzindo para aquele grupo ali. Pode ser que para um outro grupo essa tradução não sirva, Do que eu estou falando? De uma biblioteca de educação, por exemplo, e de uma biblioteca de administração. Você pode encontrar o mesmo livro nessas duas bibliotecas em lugares e em números de classificações diferentes, Isso também é uma curiosidade importante. Mas eu acho que a gente pode ir em frente. Pode passar, por favor. Bom, passando aí da apresentação, eu trago aqui duas citações que eu gosto bastante. Eu já fiz essa fala numa aula do professor Marcelo, durante o período letivo aí especial, E a primeira coisa que eu queria trazer, que é o conceito de comunicação científica, A comunicação se situa no próprio coração da ciência, e é para ela tão importante quanto a própria pesquisa, pois esta não cabe reivindicar legitimidade este nome, enquanto não houver sido analisada e aceita pelos pares. A pesquisa científica pode ser comunicada de várias formas, com destaque para a fala e a escrita. Esse autor, Middle, é um autor da área de biblioteconomia e ciência da informação. O que ele quer dizer com essa citação? Que, assim, é muito importante que a gente faça pesquisa, que a gente escreva sobre as nossas ações, mas é importante também que a gente divida com os pares, E aí o professor Marcelo citou também a criação das universidades, e de que forma que a gente comunica essa ciência que está sendo produzida, E aí vão surgir os primeiros periódicos científicos e por aí vai, até a gente chegar nos dias atuais. Antes de continuar, eu coloquei também aqui uma citação sobre escrita, essa tirada do livro do professor Marcelo, que eu gosto bastante, que a escrita pode e deve ser um canal, um veículo, um instrumento poderoso, mesmo decisivo, nessa busca de uma escola e de uma educação que preparem os sujeitos para a vida, sem pedir-lhes que parem de viver enquanto isso. Uma escola em que seja legítimo escrever-se. Então, aí a gente está falando da importância dessa escrita sem parar de viver, E trago esses conceitos somente para a gente conseguir iniciar esse contexto dessa... O que são essas fontes de informação, Sobre o que eu pretendo falar, Pode ir adiante, por favor.
Que tipos de comunicação científica? O professor Marcelo colocou ainda há pouco ali um monte de exemplos, eu trouxe alguns aqui, tenho certeza que devo ter esquecido vários, mas a gente começa com os livros, né? Livros, folhetos e obras de referência, as famosas enciclopédias. Hoje a gente tem a Wikipédia, que também está contemplada aqui, a gente pode até conversar sobre a Wikipédia depois, né? Mais à frente eu vou falar novamente sobre ela. E no que diz respeito aos periódicos científicos ou à divulgação da ciência, que a gente pode dizer que mais rapidamente. Por que mais rapidamente? Porque, em geral, o livro, até ele ser publicado, ele levava um tempo. Então, para comunicar a ciência, especialmente em algumas áreas do conhecimento, e assim, posso citar de olhos fechados a área da saúde, a gente está assistindo isso agora, nesse instante em que a gente precisa que uma série de pesquisas avance, então é uma quantidade enorme de artigos científicos que estão sendo produzidos e compartilhados para que todos tenham acesso à informação e possam produzir mais soluções para que a gente saia o mais rápido possível da pandemia, né? Então, eu coloquei ali periódicos científicos, revistas de divulgação científica, jornais. Uma outra curiosidade sobre isso, outro dia me perguntaram, Érica, mas o que é periódico, o que é revista? O nome periódico vem de periodicidade. Então, a gente acabou se chamando revistas de periódico e periódicos de revistas. Revistas, a gente normalmente, eu pelo menos, sempre lembro daquelas da banca de jornal, né? Mas não existe isso. Temos revistas científicas que têm o nome revista no nome e temos revistas científicas que não têm o nome revista no nome, né? E outra coisa são os jornais. Fora do Brasil, em inglês, a gente tem os journals. Os journals em inglês são periódicos científicos, ou são revistas mais científicas, né? Mas aqui no Brasil, a gente tanto usa a nomenclatura periódico científico quanto revista científica. A revista de divulgação científica são revistas que fazem a divulgação da ciência, mas não são aquelas revistas extremamente técnicas, né? E, então, Ciência Hoje, enfim, agora não me recordo de outra, mas a gente tem algumas revistas aí que são chamadas de revistas de divulgação científica. Os artigos científicos, que a gente tem vários tipos de artigos, eu coloquei ali os artigos originais e artigos de revisão, tem outros tantos. Os trabalhos publicados em eventos, né, que cada ano assim que passa, a nomenclatura muda e assim, eu fico sempre me perguntando, né, como que faz esse, né? O último evento que eu participei, a gente tinha a modalidade Pecha Cuxa, né? Um slide pequeno, né? E você tem que falar em 5 minutos, e você tem o pôster, resumo expandido, comunicação científica, papers, enfim. Acredito que tenham outras nomenclaturas, se alguém lembrar, quiser colocar no chat, fique aí bastante à vontade. E outro tipo de comunicação científica que eu acho importante trazer aqui para vocês são os trabalhos acadêmicos, né? Aqueles que a gente entrega ao final do curso, em geral, né? São monografias, TCCs, dissertações e teses. Trouxe o nome TCC, porque, inclusive, na UFRJ, a gente tem algumas situações de alguns cursos, principalmente os cursos ligados à área de comunicação, em que os alunos produzem, ao final, uma espécie de relatório técnico, né? Por exemplo, no curso de direção teatral, eles precisam montar uma peça, né? E eles fazem toda a documentação dessa peça, como é que eles criaram todo o projeto, toda a idealização daquele produto, né? Então, para além do produto, que é a peça em si, eles têm um relatório. Então, por isso, a gente chama também de TCC. Pode ir adiante, por favor. Mas, então, onde a gente encontra tudo isso que eu coloquei ali, né? Como é que a gente faz para reunir, poxa, o que tem no Brasil sobre o ensino da escrita de teses e dissertações? O que tem no Brasil sobre alfabetização, mas eu só quero em revistas científicas ou revistas de divulgação científica? Então, assim, o que a gente utiliza nos dias atuais? Antigamente, a gente ia até a biblioteca, consultava o catálogo de fichas. Quando a gente está no presencial, lá onde fica a nossa biblioteca, nós ainda temos os catálogos de fichas, eu sempre mostro para os alunos,
né? E mostro também uma publicação que chamava assim, Bibliografia Brasileira de Educação, Índice de Psicologia. O que eram essas publicações, né? Enormes, né? São publicações que divulgavam a ciência, traziam as referências com os resumos dos artigos que eram publicados mundialmente, e essas publicações eram os anuários, a gente comprava esses anuários e disponibilizava. Então, aquele pesquisador, para ter acesso ao que estava sendo discutido no mundo, ele precisava esperar essa publicação chegar, às vezes levava um ano. Hoje a gente tem acesso a essas informações todas via internet, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso também, e eu fiz alguns destaques. Eu destaquei aqui catálogos de bibliotecas. Estou trazendo o exemplo da UFRJ, porque somos da UFRJ, mas o mesmo raciocínio que eu vou mostrar para vocês aqui da UFRJ pode ser utilizado em qualquer universidade pública do Brasil. Ah, mas eu não estudo mais. Tem uma série de documentos dos catálogos dessas bibliotecas que estão disponíveis para a gente acessar de qualquer lugar. É que a gente acaba esquecendo que a gente tem esses recursos. E agora a gente tem esses recursos da nossa casa. Às vezes a primeira reação, eu vou lá usar o Google. Eu também uso o Google, né? Antes que alguém diga assim, não, ela não gosta do Google e tudo mais, sou adepta do Google também, mas eu acho que a gente pode buscar na fonte e, às vezes, o resultado é muito mais eficiente, tá? Vou citar aqui as bibliotecas eletrônicas, repositórios institucionais, portais de periódico, Google Acadêmico e Google Livros, viu? Não foi possível conectar a rede Wi-Fi. Desculpa. Mídias sociais. Aí vocês vão dizer assim, poxa, mas você estava falando de comunicação científica e vai falar de mídias sociais? Sim, hoje a gente tem a ciência sendo comunicada nas mídias sociais. Para vocês terem uma ideia, nós estamos longe do nosso acervo, da biblioteca física que funciona na Praia Vermelha, aqui no Rio de Janeiro, mas a biblioteca tem atuado para atender a todos os usuários, os pesquisadores nas mídias sociais, não só dizendo, olha, nós estamos aqui para atendê-los, mas também para produzir conteúdo e disponibilizar para vocês. Se vocês entrarem nas mídias da Fiocruz, do Butantan e de tantos outros lugares, é possível que a gente tenha acesso a conteúdos que a gente pode usar na sala de aula, tá? Antes de continuar, pode passar, por favor. Eu preciso perguntar a todos, é verdade esse bilhete? Assisti às outras gravações, eu não pude estar ao vivo aqui com vocês, mas quando eu vi o bilhete, eu disse assim, bom, então a gente precisa saber se existe comunicação científica sobre esse meme, né? E fiz a pesquisa, vou mostrar o resultado aqui para vocês. Antes de continuar, eu só preciso dizer uma coisa, em especial porque estamos aqui, acredito, com professores de português, o professor Marcelo está aqui, a gente está falando de ensino da escrita. Logo que eu vi o meme, eu fiz a pesquisa, localizei X resultados. Hoje, já com o PowerPoint pronto e tudo mais, me deu um estalo. É esse ou é este bilhete? Eu tinha feito a pesquisa usando este bilhete. E aí eu achei 5 resultados. E depois aí eu fui procurar o meme e tudo mais, fiz a pesquisa de novo, já achei 32 resultados. Né? Então, isso também influi na nossa pesquisa, a gente vai falar sobre fontes de informação, então, assim, achei importante trazer essa curiosidade aqui. Pode passar, por favor. Bom, esse primeiro slide é um slide que mostra o catálogo das bibliotecas da UFRJ. A UFRJ tem 45 bibliotecas espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro e a gente tem 2 bibliotecas em outras cidades. Uma delas fica em Macaé, né? E a outra em Duque de Caxias. E todo esse acervo das 45 bibliotecas, incluindo a Biblioteca do Colégio de Aplicação, incluindo o Museu Nacional, incluindo, por exemplo, a Escola de Música, a Maternidade Escola, todo esse acervo pode ser pesquisado na base Minerva. É como a gente chama o catálogo das bibliotecas da UFRJ.
Então, qual foi a pesquisa que eu fiz para trazer aqui para vocês? Nem sabia que o professor Marcelo ia citar esse livro dele, mas eu coloquei lá Por que Escrever, né? O título do livro dele e também da tese de doutorado. Talvez não dê para visualizar bem aqui na tela, mas todos depois vão receber esse material. Mas o primeiro resultado que aparece ali na parte inferior é a tese de 2002, se não me engano. Essa tese está disponível, né, a tese de doutorado do professor Marcelo, que se encontra fisicamente guardada na biblioteca e que está disponível ali para quem quiser consultar, basta clicar e fazer o download. As duas referências que aparecem na parte inferior são do livro publicado a partir da tese. Mas por que tem dois? Porque houve uma publicação na época e agora, em 2016 ou 2018, agora já não me recordo de cabeça, houve uma nova edição desse livro, que também está disponível e que qualquer pessoa pode acessar de qualquer lugar. Por que eu achei importante trazer esse exemplo aqui para vocês? Porque aqui a gente viu um exemplo de uma tese de doutorado e de um livro. Eu estou precisando desse livro, a gente tem recebido muitas demandas assim na biblioteca. Olha, eu estou precisando para escrever minha monografia desse livro do Paulo Freire. Tem acontecido muito. Temos vários títulos do Paulo Freire disponíveis na própria página do acervo histórico dele. Então, a gente vai lá e indica para as pessoas. Mesma coisa aqui, quando alguém pede algum livro que a gente tem disponível aí gratuitamente, que a gente consegue fornecer. Outros livros, a UFRJ fez aquisição desses livros para uso dos alunos, dos professores e dos pesquisadores. Aí precisa de um acesso institucional e tudo mais, mas assim, uma coisa que eu queria dizer para vocês, não importa em que cidade, em que pedacinho do Brasil vocês estejam, não deixem de consultar as bibliotecas. Se vocês precisarem de alguma coisa, a nossa biblioteca, eu tenho atendi uma pesquisadora de Salvador, a gente está atendendo uma pesquisadora de São Paulo, que precisa de um determinado livro que tem no nosso acervo. Então, assim, as bibliotecas estão disponíveis, eu tenho certeza que não é só a biblioteca do CFCH, todas as bibliotecas do Brasil, em geral, tem sempre alguém disponível para orientar nessas pesquisas. Pode adiantar, por favor? Bom, um outro exemplo que eu achei importante trazer para vocês aqui, e aí o nome está escrito assim, Biblioteca Eletrônica, né? O que é essa biblioteca eletrônica? É que a Cielo é uma iniciativa, foi um projeto que foi criado lá no início do ano 2000, e a gente pensa assim, o ano 2000 foi ontem, né? Já foram 21 anos aí pela frente. Eu sou testemunha disso, eu me formei, terminei o curso em dezembro de 99, quando o mundo ia acabar, e no ano 2000, quando eu ia começar a ser bibliotecária, não precisava mais de bibliotecária, porque a internet ia resolver todos os problemas, né? Bom, a gente está em 2021, e o que eu posso perceber é que a internet não resolve todos os problemas, e que talvez a nossa função hoje seja mais importante até do que lá atrás, porque a informação está disponível na internet e o que mais a gente escuta é que as pessoas não conseguem ter acesso a essa informação ou não conseguem conduzir as suas pesquisas para um resultado satisfatório, um resultado que seja relevante para a pesquisa, né? Bom, a Biblioteca Cielo, ela foi criada como um projeto, hoje existe base Cielo, que é como a gente chama, em outros países também, eles disponibilizam artigos em texto completo. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês pode ser muito simples. Mas eu quero ler um artigo e só eu dar um Google, vou lá e escolho o artigo que eu quero ler da revista Educação e Sociedade, ou Educar em Revista, e vou lá e leio. No ano 2000, isso só era possível fazer se você tivesse uma assinatura impressa
dessas revistas na biblioteca. E aí começou esse movimento de disponibilizar o conteúdo na íntegra. Era caro disponibilizar esse conteúdo na íntegra. Uma revista colocava os 5, 6 artigos disponíveis lá na página dela, bonitinho. No mês seguinte, ele tirava aquele fascículo e colocava outro, porque não tínhamos espaço na web para guardar tudo isso. Hoje está tudo lá, a gente consegue ver e parece que sempre foi assim, mas não era assim, posso afirmar para vocês. E essa Biblioteca Cielo, ela nasceu como inovadora, porque ela começou a disponibilizar esses periódicos. Aí vocês podem me perguntar, Érica, mas todos os periódicos científicos, os melhores periódicos estão disponíveis na Cielo? Os melhores talvez estejam disponíveis na Cielo. A Cielo tem uma metodologia, é como se fosse um grupo, né, um grupo de pesquisa, um grupo de trabalho, que analisa a qualidade daqueles periódicos e daqueles artigos que estão disponíveis ali, revisados por pares, e diz assim, olha, esses aqui estão ok, você pode disponibilizar nessa base de dados que reúne uma série de títulos. Mas tem uma questão, se você deixar de publicar a revista, ou se a qualidade da revista ficar ruim por algum motivo, você não vai mais fazer parte dessa base de dados. Então, existem grupos de pesquisa, fundações que cuidam de algumas revistas muito importantes que a gente tem atualmente, né, de comunicação científica, especialmente na área de educação, que elas fazem um trabalho muito importante para que o conteúdo dessas revistas não saia da base Cielo. E hoje, fazendo a pesquisa aqui, já para colocar o último print para vocês, eu percebi que a Cielo mudou a interface, está cada dia mais fácil, mais interessante para fazer a pesquisa. Mas eu já falei um montão da Cielo e não disse para vocês o que eu pesquisei. Está pequenininho ali, mas todo mundo pode ir lá na base Cielo depois, não precisa ser agora, fica aí como atividade ou de curiosidade para vocês, e pesquisar é verdade esse bilhete, tá? Se vocês colocarem é verdade este bilhete, porque eu tinha usado o T, vocês vão perceber que existe um artigo que fala sobre isso, o título do artigo, né? Então, já fica aí de reflexão, fica de exemplo. Eu, quando mandei o conteúdo hoje, um pouquinho antes de começar, do evento começar, a professora Regiane já sinalizou que ela achou interessante, né? Então, assim, essa é uma base de dados nacional, que tem revistas importantes da área de educação, de comunicação, de linguística, de revistas de algumas áreas do conhecimento, assim, bastante importantes, e a gente encontra um título que veio de um meme. Então, por que eu estou falando sobre isso, né? É que a partir de uma experiência, a partir de um meme, da cartinha de uma criança que viralizou na internet, que foi utilizada na sala de aula, já, acredito, por diversos professores, já virou uma comunicação científica e já houve a divulgação científica também, que a gente pode encontrar aqui. Aí vocês vão me perguntar, mas você só achou nessa base de dados? Não, tem no Google também, mas depois a gente chega no Google. Natália, por favor, pode passar. Bom, qual é o outro exemplo que eu achei importante trazer para vocês? É uma iniciativa chamada Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Eu quero saber se alguém já escreveu sobre o ensino da escrita. A gente sabe que tem um montão de trabalhos que tocam no ensino da escrita, né? Ou sobre ensinar a escrever, ou sobre língua escrita, né? Essa página é uma página que reúne bibliotecas digitais de diferentes universidades brasileiras. Então, você pode colocar ali uma expressão para pesquisar. Por que uma expressão? Porque se a gente pesquisa, por exemplo, ensino da escrita, entre aspas, a gente vai achar exatamente essa expressão nos trabalhos, no título, no resumo e nas palavras-chave. Né? Então, sempre eu recomendo a mesma coisa para pesquisar o meme. Se pesquisar o meme, entre aspas, a resposta é mais eficiente. Né? Então, eu coloquei ali ensino da escrita, eu fiz uma pesquisa, e dessa pesquisa me chamou a atenção também, até anotei aqui, que
O primeiro resultado que apareceu para mim é o percurso gamer para o ensino da escrita. Já vi que é uma tese, não me recordo agora, uma tese ou uma dissertação, que tem um título extremamente interessante, de 2020, foi defendida recentemente, e que vocês podem acessar de qualquer lugar. De repente, não, mas tese, dissertação, eu estou procurando alguma coisa para os meus alunos na sala de aula, mas quem sabe nessa tese não tem um exemplo que possa ilustrar a sua aula? Né? Então, é por isso que eu estou trazendo esses exemplos, essas fontes, tá? Pode seguir, por favor. Bom, qual é o outro lugar também que eu achei importante trazer para vocês, até porque esse nome é novo, né? Repositórios institucionais, né? O que são esses repositórios? São servidores, né, de bibliotecas e de instituições brasileiras, onde você guarda a produção de alunos, professores e técnicos. Imaginem vocês que todas as teses e dissertações defendidas na UFRJ atualmente ficam guardadas num prédio que fica na Ilha do Fundão, onde é o nosso campus lá da Ilha do Fundão, e existe um prédio inteiro para guardar todas as teses e dissertações que já foram defendidas na universidade, lá dos 100 anos até agora, né? E aí, como é que a gente faz isso no mundo virtual, né? Como é que a gente faz isso nos dias de hoje? A CAPES, né, que cuida da pós-graduação no Brasil, desde 2006, existe uma portaria que diz que todos os programas de pós-graduação precisam disponibilizar teses e dissertações em objeto digital, em arquivo digital, para que qualquer pessoa tenha acesso àquela pesquisa, né? Então, a gente tem esse quantitativo de teses e dissertações a partir de 2006, que foi quando foi criada essa portaria, desses trabalhos em cada catálogo de cada biblioteca. Por exemplo, lá na Base Minerva, que eu mostrei ainda há pouco para vocês, a gente tem livros catalogados, folhetos, periódicos, teses, dissertações, partituras, objetos tridimensionais da nossa biblioteca do Observatório do Valongo. Então, assim, a quantidade de documentos e outras fontes disponíveis no catálogo de biblioteca é enorme. E aí, como é que você reúne só teses e dissertações? E aí, criou-se, né, foi feito um projeto pelo IBICT, né, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que era um projeto de repositórios institucionais com o objetivo de reunir, né, essas teses e dissertações em bibliotecas digitais, como eu já mostrei para vocês, mas reunir todos os documentos. Porque agora os nossos professores também estão escrevendo livros que não serão impressos, que vão ficar em formato de e-book. A gente tem artigos científicos, trabalhos apresentados em congressos que antigamente iam impressos para a biblioteca, ou se entregava um disquete, ou um pendrive, ou um CD, que já não funciona mais, e a gente perdeu essa informação. Então, qual é o melhor lugar para preservar a memória, né, da comunicação científica no âmbito das universidades? Em repositórios institucionais. Né? E aí eu coloquei ali alguns exemplos, as telas que estão aqui são telas do Panteon, que é como chama o repositório institucional da UFRJ, mas eu coloquei o LUME, que é da Federal do Rio Grande do Sul, e coloquei o UFC ali, que é a Universidade Federal do Ceará, que tem um repositório maravilhoso também, e tem tantas outras universidades aí pelo Brasil que também possuem repositórios institucionais onde a gente pode consultar, mas não são só teses, dissertações, são e-books, relatórios, artigos científicos, trabalhos de congresso, vários tipos de produções de alunos, professores e técnicos administrativos. Nessa tela do Panteon, eu coloquei a mesma pesquisa do que da tela anterior, ensino da escrita. Quando a gente escreve ensino da escrita no Panteon, os resultados que aparecem são livros do professor Marcelo e do Graf,
que já estão disponíveis. Aliás, o Graph faz uma iniciativa que eu acho incrível, que todos os livros que eles têm produzido, eles têm disponibilizado eles, né? Eles são livros livres de direito autoral, então a gente consegue disponibilizar ele no repositório institucional. A gente não pode digitalizar um livro que é comercializado e colocar no repositório institucional, mesmo que ele seja de algum professor da universidade. O professor da universidade precisa ter a posse daquele direito autoral e não a editora, para que a gente possa disponibilizar neste repositório. Mas voltando ao repositório, então o que a gente encontra quando a gente escreve ensino da escrita? Os TCCs sobre o ensino da escrita, não só da Faculdade de Educação, do curso de Pedagogia, mas também de letras, se tiver alguém da letras ou de qualquer outra área da UFRJ que tenha trabalhado com o tema do ensino da escrita. Tudo que está disponível no repositório institucional pode ser consultado de qualquer lugar. Não coloquei aqui no slide, mas gostaria de falar, porque eu acho assim de extrema importância, é que a Fiocruz, né, ela tem um repositório institucional, aliás, o repositório institucional da Fiocruz, que se chama ARCA, é o melhor repositório do Brasil, né? Então, eles colocam ali não só artigos científicos sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, como também todas as ações ligadas à comunicação, divulgação científica e educação, ações do Museu da Vida. Então, assim, às vezes está precisando de algum conteúdo, vale consultar a ARCA, que é como a gente chama o repositório institucional lá da Fiocruz. Pode ir adiante, por favor. Bom, uma outra fonte que eu achei bastante importante para trazer aqui para vocês é o portal de periódicos da UFRJ. O que seria esse portal? É uma página que reúne todas as revistas que são divulgadas pela UFRJ, que são produzidas no âmbito dos grupos de pesquisa, dos laboratórios, dos programas de pós-graduação. Então, eu queria saber se tal revista da UFRJ. Eu estou trazendo aqui o exemplo da UFRJ, mas a Unirio, por exemplo, tem um portal de revistas que é incrível também, e eu tenho certeza que várias universidades por aí também tem outros portais. Por que essas universidades criaram esses portais de revista? Porque são tantas revistas que são criadas nos grupos, nos laboratórios, que você, às vezes, é da própria universidade e não sabe que aquela revista é da universidade, né? O que tem nesse portal? Revistas que publicam artigos. Atualmente não temos nenhuma revista que esteja parada, tem que ser uma revista corrente e que ela publique artigos em objeto digital. Se ela nasceu digital ou não, não importa. O que importa é que ela continua publicando de forma digital. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem uma questão que lá no início do ano 2000, com o deslumbramento de temos internet, agora vamos fazer só revistas eletrônicas, vamos fazer revistas virtuais, que era como era chamado, né? Tem aquela discussão do virtual e do digital. O digital pode não estar online, você pode digitalizar um documento e ficar com você. O virtual está disponível aí num ambiente virtual e tudo mais. Então, lá no início do ano 2000, muitos grupos de pesquisa, vou criar a página da revista e vou disponibilizar a revista ali. Mas precisava que um profissional criasse aquela página, e aí tinha toda uma questão de contratar uma pessoa para fazer a página, um espaço no servidor, disponibilizava aquele conteúdo, revistas que eram revisadas por pares, por pesquisadores, artigos excelentes disponibilizados nessas páginas. Depois o dinheiro acabava do projeto, ou a página saía do ar por algum motivo e tudo ficava perdido. E aí eu prefiro lembrar de quando a revista ia parar na biblioteca, porque aí ela estaria lá guardada com a gente fisicamente, e hoje a gente conseguiria retomar, digitalizar e reler essas produções. Então, a gente assistiu aí, nesse período, um momento de apagão, que algumas revistas menores desapareceram e que a gente nunca mais vai ter acesso a esses artigos, que podem estar citados em tantos outros trabalhos, mas
desapareceram porque o servidor acabou, a página saiu do ar, essas questões todas. Para minimizar isso e para reunir toda a produção científica da universidade, a gente tem esses portais de periódico, tá? O exemplo que eu trouxe aqui para vocês é da Revista Contemporânea de Educação, essa revista é do programa de pós-graduação em educação, mas a gente tem diversas revistas, ontem eu fiz até uma busca rápida, fica aí para vocês, se alguém tiver alguma dúvida, depois eu posso deixar o e-mail da biblioteca ao final, se quiser mandar e-mail, revistas da área de linguística, várias revistas que podem ter publicações que possam interessar para a pesquisa de vocês, e que vocês também podem pesquisar de qualquer lugar. Pode ir adiante, por favor. Bom, portal de periódicos da CAPES. Não sei se alguém já ouviu falar, a gente escuta isso o tempo inteiro na academia. Eu me recordo de quando os alunos chegam à universidade vindo do ensino médio e que a gente faz a visita guiada para os alunos na biblioteca, lá fisicamente, e a gente mostra, olha, no computador, aqui você vai pesquisar os livros. Aí, às vezes, a gente fala também do portal de periódicos da CAPES, eles arregalam um olho imenso, dizem, meu Deus, o que é isso? Não consegue, nesse primeiro encontro, né, ter contato ou perceber qual que é a finalidade desse portal de periódicos, nem da UFRJ, nem mesmo da CAPES. Mas aí, depois que eles chegam lá do meio do curso para frente, que começa a precisar, pesquisa um artigo sobre isso, ou olha, tem que começar a pensar na monografia, o que vai escrever a monografia? Os alunos chegam, às vezes, com uma frase pronta, diz, olha, a minha pesquisa é sobre isso. Aí eu começo a conversar, tem uma coisa que chama entrevista de referência, em que o bibliotecário conversa para tentar entender qual é o contexto, entender a área de conhecimento, entender sobre o que é aquela pesquisa que o aluno pretende fazer, ou o pesquisador, ou o professor. E aí a gente começa a conversar e fazer algumas indicações de leitura. E aí os alunos dizem assim, não, mas eu quero encontrar essa frase. Aí a gente precisa explicar que essa frase vai ser a pesquisa que ele vai fazer. Para chegar nessa frase, ele vai precisar consultar livros que tragam a teoria, alguns exemplos práticos, e aí toda vez que precisa dizer assim, eu quero fazer uma pesquisa sobre o ensino da escrita, vamos lá, ou ensinar a escrever, ou sobre alfabetização. Quem sabe se a gente pegar uma dissertação, uma tese sobre alfabetização, mas eu vou ter que ler uma tese? Não precisa ler a tese inteira. Vamos fazer uma análise do sumário? Vamos dar uma olhada nas referências, quais foram os livros que aquela pessoa usou? Ou na parte mais prática mesmo, qual foi o espaço de pesquisa? Né? Quais são os anexos da pesquisa? Será que tem um exemplo que vai poder me ajudar a realizar a minha pesquisa? Então, é olhar para o trabalho acadêmico, olhar para aquela comunicação científica ali, com um olhar de pesquisador, né? E sobre o portal de periódicos da CAPES, agora retomando e falando sobre ele, em geral, os alunos da pós-graduação ficam bastante interessados, mas os alunos da graduação só do meio do curso para frente. E o que tem no portal de periódicos da CAPES, né? Ele reúne as bases de dados que são assinadas pelo governo brasileiro. E se tem uma coisa que a gente tem que se orgulhar muito, é desse portal de periódicos da CAPES. Por quê? Antigamente, voltar lá no ano 2000 de novo, porque o portal também é dessa época. Como é que a gente tinha acesso lá atrás às revistas científicas da área de educação? O que saiu na Europa agora sobre alfabetização? O que saiu nos Estados Unidos agora sobre alfabetização? A gente precisava comprar o periódico e ele chegar pelo correio. Com sorte, ele chegava. Às vezes, extraviava. E aí a gente sabe do tamanho do Brasil, né? Quantas universidades federais nós temos no Brasil? E aí o governo brasileiro, ele não fazia assinatura desse título de periódico para uma universidade só. Ele precisava fazer para várias universidades. Para vocês terem uma ideia, fazia uma assinatura para a Unirio e outra para a UFRJ, que ali na Praia Vermelha ficam lado a lado.
né? Então, assim, quando a gente tem a chegada do portal de periódicos da CAPES, a gente começa a ter acesso a essa informação mais rapidamente e de forma mais democrática. Por quê? Em qualquer lugar do Brasil que você tem acesso à internet, você consegue fazer pesquisa nos principais periódicos de todas as áreas do conhecimento assinados pelo governo brasileiro. E o que eu estou falando aqui para vocês, o conteúdo que os pesquisadores da UFRJ têm acesso é o mesmo conteúdo que os pesquisadores da USP têm acesso, Federal do Ceará, Federal do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Acre, Manaus, qualquer lugar do Brasil, você consegue ter acesso a essas informações. O caso do portal de periódicos da CAPES é muito elogiado fora do Brasil por conta dessa facilidade de acesso. Claro que a gente tem várias questões de acesso à internet e tudo mais, mas tudo isso tem melhorado muito. Aí, mas como é que faz para pesquisar nesse conteúdo que é assinado pela CAPES? A CAPES contrata as principais editoras científicas mundiais, faz a assinatura desses periódicos, que não são só periódicos, são comunicações científicas como um todo. Ali você tem relatórios de pesquisa, você tem trabalhos de congresso, teses, dissertações, e-books, os mais variados tipos de documento. Pré-prints, que são publicações que entraram muito na moda, especialmente agora, que são publicações que saem num formato quase que avulso para divulgar rapidamente a ciência, né? E esses pré-prints, eles são produções, né, comunicações científicas que os pesquisadores fazem e submetem a bases de dados, e essas comunicações, elas são aceitas, né? Dada a emergência que a gente também tem. E aí uma coisa importante que me lembrei agora desse exemplo, ano passado, a primeira vez que se falou sobre a questão é polêmica, mas é importante falar sobre isso, um pesquisador francês estudou, fez as primeiras pesquisas e identificou que talvez a cloroquina fosse importante para o tratamento da Covid-19. E ele publicou um artigo sobre isso numa base de pré-prints, que são essas publicações. E depois a pesquisa continuou, e foi detectado que aquilo ali não produzia o resultado que inicialmente ele alcançou. Com mais pesquisa, perceberam que aquilo ali não produzia o resultado que deveria, e esse artigo ele foi retirado da base de dados. Né? Acho que é um exemplo bom para a gente ver como que uma comunicação científica pode também sofrer aí, assim, tem um avanço da ciência, a gente, né, claro que um artigo publicado, sei lá, 10 anos atrás, todo mundo fala, hoje mesmo o professor Marcelo falou lá sobre, na praia apareceu uma ossada, daqui a pouco desaparece, toda hora se descobre alguma coisa nova, não que tudo que vem atrás esteja errado, mas é a ciência evoluindo e a gente precisa comunicar a ciência, e o que a gente faz para que essa ciência possa evoluir, a gente produz mais comunicação científica das nossas experiências, né? Então, assim, tudo isso fica disponível em bases de dados nacionais e bases de dados internacionais. E o que o portal de periódicos da CAPES reúne? Não só o que é assinado e pago pelo governo brasileiro, mas também as iniciativas nacionais. Ainda há pouco mostrei para vocês a base Cielo, né, que é uma biblioteca eletrônica, o portal de periódicos da UFRJ, os repositórios institucionais. Todos esses são fontes de pesquisa, fontes para a gente achar informação para fazer uma outra pesquisa. Isso tudo está reunido nessa página, então tem muita coisa em acesso aberto, que é como a gente chama, e a gente pode pesquisar de qualquer lugar. O que precisa de um acesso institucional, validado por senha e tudo mais? O conteúdo internacional assinado pela CAPES, que aí você precisa estar no espaço de alguma universidade pública, né, ou algumas particulares que têm doutorado, tem lá uns critérios, e você faz o acesso na universidade ou de forma remota, como atualmente
a gente tem feito nesse momento da pandemia, em que a gente faz um cadastro e a gente pode utilizar de qualquer lugar, como se a gente estivesse na UFRJ. Mas hoje, para vocês, eu deixei aqui uma pesquisa simples, em que eu coloquei escrita criativa, e ele me trouxe milhares de resultados, de artigos, de trabalhos de congresso, e que pode consultar de qualquer lugar. É importante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas pensam que o portal de periódicos da CAPES é só para quem está vinculado a uma universidade, ou só para quem tem algum vínculo com pesquisa em algum lugar. Você também pode fazer uma pesquisa no acesso livre desse portal. Pode passar. Bom, o Google Acadêmico, chegamos no Google, né? Eu não vou fazer pesquisa no Google geral. Quando a gente faz pesquisa no Google geral, a gente tanto acha um artigo científico, ou uma iniciativa, ou qualquer coisa que a gente esteja procurando, que seja o endereço da farmácia, ou que seja uma imagem com um bilhete aí que viralizou, um meme, ou o que for. Mas quando a gente está procurando algum artigo científico, quando a gente está fazendo uma pesquisa mais acadêmica, se é assim que eu posso dizer, eu recomendo que vocês façam pesquisa no Google Acadêmico. Por quê? Porque o resultado da pesquisa que você faz ali, você pode escrever o que você quiser, você pode escrever uma frase, você pode fazer uma pergunta, e você pode colocar ali, é verdade esse bilhete, entre aspas. E aí, se você faz isso colocando o T, você acha 5 resultados. E eu percebi que desses 5, 3 resultados, na verdade, são do mesmo artigo, né, em outra língua, e um outro que está, por algum motivo, duplicado. E se você escreve exatamente como meme, porque aí eu fui no Google, escrevi, fui na parte de imagens do Google para ler direitinho lá na foto do bilhete que utilizava esse. E aí eu já acho 32 resultados, e assim, recomendo fortemente quem quiser trabalhar com isso, que vá lá no Google Acadêmico e faça essa pesquisa. E assim, tem alguns recursos interessantes do Google que você pode fazer a pesquisa, ali tem algumas opções, dizendo desde 2021, desde 2020, você consegue botar um período, e para quem tem e-mail do Google, né, do Gmail, todas as pesquisas que você faz no Google Acadêmico, você pode clicar numa estrelinha que aparece abaixo de cada referência ali, de cada explicaçãozinha, tem uma estrelinha. Se você clicar nessa estrelinha, você manda tudo para o seu espaço. Aí você vai dizer, mas aonde é o meu espaço? Só de você estar logada no e-mail do Gmail, você já tem um lugar que chama Meu Espaço. Se vocês conseguirem visualizar aí da tela, abaixo da bolinha que tem o meu rosto, está escrito Minha Biblioteca e tem uma estrelinha. Tudo que for selecionando, vai guardando ali, tá? Uma outra curiosidade é que do lado dessa estrelinha tem uma aspa, por um lado só. Se você clicar nessa aspa, ela vai te mostrar como que você faz a referência daquilo que você está olhando ali. Não é perfeito, mas já é bem próximo do modelo da BNT, que às vezes a gente precisa ficar em apuros, como é que faz a referência e tudo mais. Ali já é uma fonte que inspira para fazer a referência ali do que você está procurando. Pode passar. Google Livros. Para fazer a pesquisa no Google Livros, aí vocês vão me dizer assim, mas por que você veio aqui no Google Livros? Várias editoras disponibilizam partes de livros aqui no Google Livros. Eu já precisei orientar alguns alunos que me disseram, Érica, eu preciso desse livro, e a gente estava na pandemia, a biblioteca não tinha o livro, e eu consegui localizar o livro aí, e ele tinha só 2, 3 capítulos, e a pessoa precisava ler apenas o primeiro capítulo. Então, assim, basta colocar ali naquela opção Google Livros, ou escreve no Google mesmo, Google Livros, eu coloquei ali alfabetização, e aí ele traz ali alguns resultados. Se colocar entre... quando é uma palavra só, não faz a menor diferença, mas quando é uma expressão, a gente recomenda que coloque entre aspas. Nessa pesquisa também, eu fiquei me lembrando que dá para colocar aquele livro de oficina criativa, que o Marcelo citou, Marcelo Maldonado, Jornada do Herói, né? Tudo isso a gente pode pesquisar nessa opção do Google Livros. Pode passar.
Bom, gente, esse é o último slide, né? E aqui eu quero deixar algumas dicas para vocês, né? Vou falar rapidamente, depois eu quero saber se alguém colocou alguma coisa no chat, alguém quer perguntar alguma coisa, vou ficar aí disponível para ouvi-los, né? Eu coloquei as mídias sociais aqui, como eu já falei para vocês, o acervo das bibliotecas foi parar nas mídias sociais. Nesse momento da pandemia, as bibliotecas têm utilizado as mídias para estar mais perto mesmo de quem precisa utilizar a biblioteca, mas não é só a biblioteca que fez isso. Os autores também fizeram isso. Muitos professores têm relatado suas experiências de sala de aula, suas experiências de pesquisa, utilizando o Instagram, utilizando, às vezes, o IGTV, né, faz vídeos e batem papo e tudo mais. E eu queria deixar para vocês aqui algumas dicas. A primeira delas, eu coloquei ali o Márcio Gonçalves. Márcio Gonçalves é um colega do meu grupo de pesquisa. Ele é jornalista de formação, mas ele fez mestrado e doutorado na área de ciência da informação e ele trabalha com educação midiática, né? Ele é um educador Google e ele faz uma série de ações voltadas para o jornalismo para criança. Ele trabalha questões ligadas à mídia com crianças na educação infantil. É bastante interessante. Ele é tão apaixonado pela área, ele chegou a começar a fazer biblioteconomia, depois acabou mudando de ideia, que agora, depois de já ser doutor, ele está fazendo o curso de biblioteconomia. E assim, queria aproveitar para citar um trabalho dele, que é a tese de doutorado dele, que fala sobre a Wikipédia, discurso e validade da informação. E aí eu sei que a Wikipédia, algumas pessoas acham assim, mas a Wikipédia é perigoso, não pode confiar e tudo mais. Já existem iniciativas de projetos de universidades brasileiras e lá de fora também. Eu já assisti uma palestra incrível falando sobre uma biblioteca britânica em que se reúne a comunidade, por exemplo. Eles identificaram que os originais do livro Alice no País das Maravilhas estavam nessa biblioteca, reuniram com grupos de interesse da comunidade e produziram todo o verbete. Se procurar na Wikipédia em inglês, inclusive tem as ilustrações, todo o verbete sobre sobre Alice no País das Maravilhas. E assim, aqui no Brasil, a experiência que eu tenho, nunca mais participei de nenhum evento dessa área, mas o verbete sobre a Lei Áurea, que alguém construiu esse verbete, mas a foto que estava lá era uma foto que alguém tirou de algum livro, alguma coisa assim, e o Arquivo Nacional, aqui no Rio de Janeiro, ele possui um projeto também voltado para a Wikipédia, em que ele digitalizou o original e disponibilizou. Então, assim, qual que é a importância de tudo isso que eu falei para vocês e que eu penso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai buscar de fonte de informação para usar na sala de aula, para a nossa vida pessoal. É fazer uma análise crítica daquilo que a gente está lendo, né? Claro que se a gente achar uma página em que a gente não consegue sentir a segurança daquilo tudo que está escrito ali, é para desconfiar sim. A desinformação está aí de forma muito organizada. Hoje, qualquer pessoa produz um conteúdo no Canva, né, que é um aplicativo aí que tem ajudado a gente a fazer tudo isso, foi o que eu usei para fazer essa apresentação aqui, e produz informações falsas. Então, assim, como é que a gente faz para passar por isso, né? Eu acho que só fazendo mesmo uma leitura crítica daquilo que a gente está analisando ali, ou do verbete da Wikipédia, ou então da página do Instagram e tudo mais. E eu deixei ali também o Jornal da Criança, que é uma publicação bastante interessante, está disponível também na internet, tem como fazer assinatura, em que o Márcio, ele assina uma das colunas de apoio ao professor, e aí ele tem alguns vídeos, algumas dicas e tudo mais. Coloquei uma logo ali também, eu não sei se vocês já tinham escutado falar, mas existe um museu de memes,
né? Esse Museu de Memes é um projeto da UF, né, em que eles têm, eu já vi exposto fisicamente no Museu da República, aqui no Catete, aqui enfim, uma vez eu vi uma exposição de física, mas existe, é um grupo de pesquisa da UF bastante interessante, coloquei ali algumas hashtags para dizer para vocês que às vezes é muito importante pesquisar por hashtag, e vocês vão me dizer assim, Érica, ainda agora você estava falando para pesquisar entre aspas, nessas bases de dados, aí você foi parar na hashtag das mídias sociais, é isso. Vai lá no Twitter, para quem gosta de utilizar, né? Vai no Twitter, vai no Facebook, vai no Instagram e busca lá por alfabetização, escrita criativa, né? No último encontro, foi finalizado com um vídeo do Daniel Penac, né? Então, coloca lá a hashtag para vocês encontrarem mais informações sobre isso, né? Uma outra dica que eu queria deixar antes de finalizar a minha fala, também não coloquei aqui, mas é bastante interessante, depois posso até colocar no chat, e aí já é uma dica de Érica, bibliotecária e mãe também, né? Um perfil no Instagram chamado Aventura com Literatura. O nome dela é Mônica Albertino, ela é uma professora de literatura, ela trabalha com leitura e escrita criativa com crianças, e, na verdade, esse é o nome sério dela, mas se você chamar ela de Mônica Albertino, ela não vai responder. Ela é bem conhecida como Moniquete, ela faz um trabalho incrível, né? Eu a conheci numa sala de leitura do colégio onde a minha filha estuda, e assim, fiquei bastante surpreendida e o quanto que a criação de um personagem encanta as crianças e encanta também os pais, né? Deixo aí a curiosidade para vocês entrarem no perfil e conhecer, ela é uma bruxa má, né? E ela odeia que pessoas entrem na sala de leitura, e por aí vai, e ela fala assim com todos, mesmo as pessoas adultas e sérias que estão tentando entrar naquele espaço, e a aventura começa por aí. A outra dica que eu queria deixar também é a página que chama Casa de Histórias da Sônia Travassos. Sônia Travassos, ela é uma egressa da UFRJ, né? Ela trabalhou também na Biblioteca do Éden, que é um colégio que tem aqui no Rio de Janeiro, e ela tem um perfil agora que chama Casa de Histórias da Sônia Travassos, tem um livro dela que é bastante famoso também, Os Bichos Papões na Escola, que eu acho, assim, muito incrível. Então, assim, eu queria deixar essas duas dicas para vocês, agradecer, pode passar. E queria finalizar com Paulo Freire, né, que eu só acredito que a gente possa fazer as coisas com afeto, com amor, né, e não se pode falar de educação sem amor. É isso que eu queria deixar de mensagem para todos. Pessoal, Keila, só antes de você, eu vi que você já abriu aí também, né? Tem uma questão aqui para a Érica que eu acho importante, pelo menos uma, que embora você tenha falado durante a apresentação, como você falou de muitas bases de dados, a Ana Silva faz a questão, não foi a Ana Silva, não, está mais para cima. Não, é a própria Ana Silva. Qualquer pessoa pode acessar as bibliotecas eletrônicas citadas ou somente pessoas acadêmicas. Acho que a Érica vai responder, mas assim, durante a fala, ela discriminou, né? Alguns, a grande maioria, você pode acessar, eventualmente, o acesso está limitado a consultar, no caso do periódicos da Caixa Internacionais, mas fala aí, Érica, para responder direitinho, que acho isso importante. Então, para tudo que eu trouxe para vocês hoje, eu tive o cuidado de colocar fontes que qualquer pessoa pode acessar de qualquer lugar. O único lugar que a gente precisa de um acesso validado por senha, se é assim que eu posso dizer, né, um cadastro prévio, é para acessar o conteúdo das bases de dados internacionais do portal de periódicos da CAPES. Fora isso,
a base Cielo, que eu mostrei ali, a biblioteca eletrônica Cielo, a biblioteca digital de teses e dissertações, o catálogo da UFRJ, e eu estou dizendo isso, trouxe como exemplo a UFRJ, mas eu podia estar falando na UERJ, na UF, na Unirio, na USP, da Universidade Federal do Espírito Santo, enfim, em qualquer biblioteca brasileira. Né? O raciocínio é sempre o mesmo, nós temos repositórios institucionais que guardam a produção e a memória da universidade, bibliotecas digitais de teses e dissertações que divulgam aí a produção da pós-graduação, né? E os próprios catálogos das bibliotecas. Isso. Então, eu queria assim, para a gente fazer um fecho, né? Assim, obviamente que essas coisas nunca fecham, né? Mas pelo menos esse momento de discussão, dizer o seguinte: hoje em dia você tem uma quantidade absolutamente incalculável de material escrito, né? Isso é muito bom, por um lado, lembra uma história daquelas do Fantástico, né? Do Fantástico maravilhoso do Cortázar, né? Que o Cortázar tem um conto que, ao contrário do que todo mundo dizia, os livros não só acabaram, como passaram todo mundo a publicar, aí não tinha onde colocar, eles começaram a colocar livro no fundo do mar, né? Aí os livros começaram a subir. Então, assim, a gente está colocando na nuvem, né? E o que trouxe travou, né? Pessoal, acho que aconteceu um problema com a internet do professor Marcelo, parece que ele está travado. Vamos aguardar só um pouquinho. Enquanto o professor Marcelo está voltando, eu quero agradecer, estou dando uma olhadinha aqui no chat, agradecer os comentários, vou colocar o link para a biblioteca da biblioteca que eu faço parte, mas sigam as bibliotecas nas redes sociais, se quiser, tem o meu perfil também, vou ficar bastante contente em interagir com todos vocês, é um prazer enorme estar aqui, né? E se alguém quiser perguntar alguma coisa, alguma dica, posso colaborar aí. Alguém que queira contar alguma experiência. Na verdade, eu quero só parabenizar a Érica, que está falando é Márcia, faz parte da coordenação do curso, e realmente sempre é um encantamento ouvir a Érica. Na verdade, a gente está tendo assim, a oportunidade, desde o primeiro encontro, compartilhando com pessoas muito especiais. Né? A gente percebe que são pessoas apaixonadas pelo que fazem, e isso é fundamental. A gente percebe isso na intensidade dessa vontade de se fazer. Então, é realmente parabenizar pelo trabalho. Agora eu vou deixar aí com o professor Marcelo, que ele já retomou. Vivi uma situação surreal. Eu tentei entrar pelo celular, só que quem autoriza a entrada sou eu. Então, assim, você vai participar quando alguém autorizar. Assim, não tinha como autorizar nem mesmo no mesmo dispositivo. Não, então, só para fechar isso aqui, assim, a BNCC, que é um documento de referência hoje, goste a gente dele ou não, é um documento de referência com o qual a gente tem que dialogar. Ele vai introduzir, no questão da linguagem, do ensino da língua portuguesa, no ensino da escrita, ele vai introduzir uma novidade bastante significativa em relação às diretrizes, às DCNs, aos PCN anteriores. Chama-se curadoria da informação, que é um termo que não aparecia antes. E a curadoria da informação é entendida como
capacidade ampliada que a gente passou a ter que ter em relação à informação, que não é apenas onde é que ela está. Né? Hoje alguém no rádio, não me lembro mais, algum comentarista dizia assim, bom, o debate antigamente se dava entre interpretações diferentes de um mesmo fato. E o debate atual se dá entre fatos diferentes. Né? Como se diz hoje na sociedade, narrativas. Narrativas seriam versões, não é? Só que as narrativas... uma coisa é você que estava olhando uma determinada cena de um determinado ângulo e não viu, né? Agora, esse episódio, o MC que caiu da varanda. Né? Então, eu estou do outro lado e vejo ele cair de um jeito. A pessoa que está dentro do quarto vai ver ele cair de outro. Mas nós dois vimos o mesmo fato, uma pessoa caiu. E outra coisa é dizer, não, a pessoa caiu, não, ela não caiu, não, gente. Isso é ilusão de ótica. Isso é coisa de comunista, não, ela não caiu. Né? Aquilo é uma invenção, aquilo é um truque para você acreditar, ele está vivo. E o que está acontecendo hoje, no limite, é isso, com dados importantes. Agora, né, a Érica trouxe super oportunamente a questão do estudo que a gente coloca na comunidade científica, especialmente na área médica, na área da saúde, você vai publicando assim, a rodo atrás, para que a comunidade como um todo vá fazendo a crítica daquilo e aquele conhecimento progrida coletivamente com o olhar de todos. Então, um pré-print de uma pesquisa é para expor e sofrer, inclusive, as crises. Gente, olha, eu estou botando um ratinho aqui para rodar na roda. Ó, rodou 5.000 vezes e continua. Ó, rodou 10.000 e continua. Ó, rodou 15.000 morreu. Né? E aí, bom, o que aconteceu com o ratinho? Então, assim, você vai publicando as sucessivas etapas, diferentemente da área de humanas, em que a gente publica coisas com um grau de, assim, digamos assim, de maior espaçamento, de amadurecimento. Então, hoje em dia, nós estamos diante, não só como cidadãos, mas como professores, educadores, desse desafio. Onde está o conhecimento, a informação? Que escrita é essa? Eu posso confiar nessa escrita? A quantidade, o presidente ou o relator, não sei mais, da CPI, acho que foi o relator, o Renan Calheiros, que diz assim, olha, precisamos contratar uma empresa de checagem, né, diante dos depoimentos. Quer dizer, então, é outro mundo, é outro momento. Quer dizer, existem profissionais que vão verificar, provar que você está dizendo a verdade à luz da verificação. Um dos depoentes diz, não, isso aqui é coisa da internet. Uma coisa da internet que todos nós vimos, né? E que passou exaustivamente nos debates políticos. O sujeito dizendo, tá. Né? E ele disse, não, mas isso é uma coisa, então quer dizer que eu posso dizer algumas coisas num ambiente e outras, sim, sempre foi assim. Mas o fato não se altera, né? Então, se eu digo de uma maneira mais informal, se eu escrevo de uma maneira... Então, nós estamos vivendo um mundo... É verdade esse bilhete. Eu escrevo o que eu bem quiser e eu atesto como? Com a minha rede, com o meu grupinho, com os meus verificadores, com a chancela. Né? Então, não é uma criança que inocentemente... Me lembro uma história... que inocentemente, e a gente vê isso no colégio, né? A criança perdeu a autorização e vai lá e pede para participar do passeio, ou sei lá, de uma brincadeira, de alguma coisa, e diz, olha, eu esqueci em casa, mas o senhor me dá outra que meu pai já autorizou, minha mãe já autorizou. É comum a criança, quer dizer, o fato em si não vai ser alterado por conta de um papel que se perdeu. Né? Então a criança acha, é só um papel, a autorização já está dada. Então, hoje o que você está vendo é isso elevado a uma potência nunca antes experimentada. E no contexto da pandemia aumentou com o distanciamento, a comunicação escrita aumenta. Então, saber onde as coisas estão, saber o que fazer com elas, né? Eu acho que essa conjunto de informações que a Érica trouxe para nós, que obviamente depois tem que revisar isso, olhar de novo, são muitas informações, mas eu recomendo enfaticamente. Vocês querem se aproximar do conhecimento científico, acadêmico, das discussões, o caminho é buscar nesses locais que a Érica mencionou. Porque ali passou por uma série de crivos, passou por uma série de filtros, não é? Aquilo é resultado do acúmulo de milênios, não é? Se a gente pensar na Universidade de Bolonha, essa coisa toda que eu botei. Então, assim, por que aquele texto é mais confiável? É porque eu me alinho ideologicamente com o autor dele? Não, porque ele é submetido
a um processo de acúmulo histórico, de qualificação da escrita e, obviamente, da sua relação com processos de investigação, de discussão. Não é uma coisa que me deu na cabeça e eu resolvi escrever, tenho todo o direito de fazer isso, mas isso está em outro lugar. Se eu boto lá no meu blog, eu faço minhas postagens, enfim, é uma escrita que deve, inclusive, existir. Eu faço muito, escrevo livremente, mas eu não publico ideias que eu tive, né, aqui, sábado, tomando vinho, elas não viram automaticamente um artigo científico. Né? Então, eu acho importante, vocês que são pessoas que estão em busca, né, de formação, de aperfeiçoamento, que vocês tenham esse olhar, e acho que ajudem os estudantes também de vocês a entenderem isso. Então, trabalhar isso que a BNCC chama, ensinar o estudante a fazer uma curadoria da informação. Né? Como é que você cuida da informação que você produz e da informação com a que você tem contato. Tá? Eu queria deixar esse recado aí, né, em relação à escrita na sociedade, que aí a gente tinha que recortar para algum lugar. Nós resolvemos recortar para essa escrita disponível sobre educação e tal, no mundo, ensino da escrita, essa coisa toda no mundo científico. Tá? A moça que perguntou, acho que foi a Viviane, sobre revistas de literatura, a nossa Faculdade de Letras tem várias, Diadorim, Terceira Margem, Fórum de Literatura. Se você entrar na página da Letras, ou naquele portal que a Érica mencionou, da UFRJ, você vai ver lá, a Letras tem vários programas de pós, mas a Diadorim, por exemplo, é de linguística e literatura, não é só de língua, outras são só de literatura, e obviamente tem várias outras aí, mas agora você já tem, digamos assim, um foco, você procurar no portal de periódicos da CAPES, né? Você pode procurar no portal de periódicos da UFRJ, né? Então, acho que você já tem um caminho, porque nós estamos diante de um universo em expansão. Né? O que eu faço? Por onde é que eu começo? Né? Antigamente, os pais pagavam a prestação, os que podiam, né? E compravam Delta Larousse, né? Ou a outra, esqueci, com a Barça, né? Comprava a Barça, aquilo era considerado um presente, quase como comprar um automóvel quando passava para a universidade, não sei o quê, né? O conhecimento estava ali. Agora está onde? Não é? Então, é bom a gente saber os caminhos e tal. Tá, pessoal? Desculpe se eu me alonguei, mas eu acho que já são 20h32. Né? Queria agradecer muito a Érica, como sempre. Né? Suas falas são muito boas. Tinha que comprar atualização anualmente. Botou aqui, exatamente, todo ano saía um tarugo lá, um calhamaço, com as novas coisas de descoberta. Tá bom, pessoal? Acho que aí eu vou passar para a Keila para ela fazer o encerramento. A gente pode abrir a câmera para tirar uma foto, todo mundo, antes da Keila Ótima ideia, Márcia. finalizar. Eu cortei o meu cabelo hoje, especialmente para isso. Eu não coloquei o sapato, professor Marcelo, eu não estou de sapato. Então vai ter que... Eu sinto frio nos pés, então também... Eu estou de meia, mas não estou de sapato. Mas é o seguinte... Pergunta, Érica, eu ia perguntar se estava de meia que estava valendo. Eu falei da foto, mas aí eu quero ver quem vai tirar. Eu fiz a proposta. Agora eu estou no pré-maternal. Ó, deixa eu agradecer aqui que a Camila está na live. Eu não tinha visto, Camila, você está na live, obrigada. Camila trabalha comigo na biblioteca. Trouxe mais um sentido para aquela música do Chico, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Né? Então, acho que no mundo virtual tem mais esse sentido. Né? Desde que não esteja sendo visto, né? O seu corpo, né? Vale tudo. Né? Você está de bermuda, ou está descalço. Né? Tem um cachorro embaixo da sua escrivaninha. Então, a gente podia abrir a câmera. Eu já abri a... Eu não sei quem pode... Isso, eu não Essa sei outra quanto comporta. Ela também é da biblioteca, ela também é craque nisso, viu? Ela
Ela está só de assistência de audiência, mas ela em breve vai aparecer em algum outro curso. Eu não sei, o Matheus não tem como fazer para a gente, né? Eu consigo tirar um print aqui, eu só não consigo aparecer com a câmera ligada, porque eu não tenho. Ah, Eu tá, vou parar entendi. a gravação, né? Vou parar a gravação, porque isso aqui já é interromper a gravação, vocês. Ok. Ok.